palavra do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou nos dias que estava aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amados, para o texto lido, eu gostaria de apresentar um tema, porque o tema sempre nos direciona para um objetivo. Eu gostaria de apresentar o tema que se sustenta nesse texto, é aprendendo com os exemplos de vida de Jesus. Aprendendo com os exemplos de vida de Jesus. Jesus é a nossa suprema referência de vida prática para todos os momentos. Jesus é a nossa suprema referência de vida prática para todos os momentos. Por isso que eu e você nos identificamos como cristão. Cristão passa a ideia de ser seguidor de Jesus. Cristão passa a ideia de ter Jesus como referência de vida. Então, quando eu me identifico como cristão, isso precisa ficar muito claro. Olha para mim, presta atenção. Nós precisamos muito dizer para Deus, no nosso dia a dia, qual é a nossa relação com Deus. Você precisa, no seu dia a dia, deixar claro qual é a sua relação com Deus. E a sua relação com Deus tem que se fundamentar na vida de Jesus. A minha vida, se ela não se fundamenta nos ensinamentos de Jesus, na vida de Jesus, ela acaba se fundamentando, buscando como referência alguma coisa do mundo. Você pode estar certo disso. E aí, uma palavra na linha psicológica, às vezes o ser humano, ele está fazendo algo, envolvido com algo que ele ainda não deu conta, ou seja, a sua consciência ainda não deu conta do que ele está fazendo ou envolvido. Muitas vezes eu estou fazendo algo e ainda não parei para pensar que aquilo ali não é algo digno de se fazer. E aí, mais na frente que dá um estalo, eu chego, opa, peraí, isso aqui não é bom. Isso aqui não é interessante. Por isso que eu preciso estar sempre buscando Cristo como a minha referência, olhando para Cristo, tendo Ele como meu exemplo, e Ele, de todos os exemplos, Ele é o exemplo supremo. Eu posso ter várias pessoas como exemplo de vida, inclusive o apóstolo Paulo mandou ser imitador dele, não tem dificuldade. Eu vou ser imitador de Paulo, desde que ele me diga de quem que ele é imitador, é ou não é? Eu vou ser o seu imitador, desde que você me diga quem é que você imita. E Paulo já disse, não disse? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ah, então tá beleza.
Porque você está mandando o seu imitador, mas não sei quem você imita. Eu preciso saber quem que você anda imitando. Eu preciso saber quem é a sua referência de vida. Eu preciso saber em qual princípio está pautada a sua vida, para eu poder olhar para você, para eu poder atender os seus conselhos. Não tem nada de errado atender um conselho de alguém que tem coisas boas para ensinar. Tem nada de errado nisso. De alguém que tem verdades para ensinar. De alguém que tem a sua sabedoria fundamentada na palavra de Deus. Não tem nada de errado nisso. O que precisa ficar atento é de onde que vem esses conselhos, qual é a referência desses conselhos que eu estou recebendo, qual é a referência desses exemplos que eu estou recebendo. Me detive a isso, prestei atenção nisso, não tem problema nenhum. O texto que nós acabamos de ler, de Hebreus capítulo 5, versículo 7, o escritor aos Hebreus, ele faz uma contextualização prática daquilo que o Antigo Testamento nos apresentou, e fazendo uma contextualização da vida e sacrifício de Jesus. E ele vai dar uma explicação, vai trazer toda uma orientação prática do que o Antigo Testamento representa através da vida de Jesus, a vida de Jesus se aplicando no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento nada mais foi do que apresentar Jesus. O Antigo Testamento e as suas práticas, os seus cerimoniais, nada foi do que a falar de Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele se destaca em dando esses esclarecimentos, dando essas informações. E esse texto aqui, ele começa no versículo 7 dizendo o seguinte, agora ele está falando de Jesus, porque esse escritor aos Hebreus, ele está escrevendo essa epístola a um grupo de judeus. E os judeus sempre com aquela dificuldade de aceitar o Jesus como Messias, como Senhor. E aí o escritor aos Hebreus e alguns escritores dos evangelhos sustentaram as suas cartas mostrando para os judeus que o Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou, ele era o Messias. E aí o versículo 7 diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou nos dias que ele viveu aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica. Versículo 7, Jesus é um momento mais difíceis da sua vida. Foi quando conduziu com oração, súplica e lágrimas. Este momento aqui, o escritor aos Hebreus, ele está dando uma ênfase do momento de Jesus no Getsêmani, que é um dos momentos mais cruciais, foi um dos momentos mais crucial no ministério de Jesus. Porque ali foi o momento em que ele seria preso, ali foi o momento em que ele declarou para o Pai, faças a tua vontade, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Foi um dos momentos mais difíceis, porque foi ali em que as coisas ficaram muito claras. E aí, o texto está dizendo que nesse momento, está dando uma ênfase para esse momento, porque esse momento foi um momento com forte clamor. Com forte clamor e lágrimas, forte súplica,
orações, lágrimas. Presta atenção nisso. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um ponto, não sei se você prestou atenção, ele fala de aprendizado. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa interessante, o texto aqui, nesse texto tem a palavra aprendizado. Qual o tema da mensagem? Aprendendo com o exemplo de vida de Jesus. Jesus, nesse momento difícil, em que ele está dizendo para o Pai: eu quero e vou fazer a tua vontade, embora para mim, presta atenção, embora para mim está sendo o momento mais difícil. Nesse momento, Jesus, ele dá evidência da sua profunda humanidade. Nesse momento, Jesus está externando a sua profunda humanidade. E foi um momento tão difícil, desse momento até o momento da cruz, sobretudo nesse momento, porque o escritor aos Hebreus fala que foi um momento de clamor, de oração, e esse, segundo os evangelhos, ele orou 3 vezes. 3 vezes. E aí, se é para aprender com Jesus, a gente tem muita coisa, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, eu e você temos muito para aprender com Jesus aqui. Uma das coisas que a gente aprende é que não tem como viver sem oração. Eu não sei se você identificou no texto, porque no texto está dizendo assim: ele como fez isso embora sendo filho. Olha que coisa interessante. Você reparou isso daqui no versículo 9? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, e Deus, versículo 8. Embora fosse filho, versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência. Agora, ele sendo quem foi, embora sendo ele quem foi, aprendeu a experiência da obediência. Temos muito que aprender com Jesus, eu e você. E uma das grandes verdades que eu e você precisamos aprender com Jesus é vida de oração. Um dos domingos de mensagem aqui na igreja, nós apresentamos em uma mensagem de domingo a vida de oração de Jesus. E o que não faltou foi texto mostrando o quanto que Jesus orava. Muitos pensam que Jesus só orou no momento do jardim aqui, que Jesus só orou naquele momento, Deus meu, porque... você está enganado. Quando você faz uma pesquisa para ver como que foi a vida de oração de Jesus, sabe o que você encontra? Primeiro, que ele passava a madrugada toda orando. E não foi 1, 2 vezes que você encontra isso. A Bíblia nos revela que Jesus foi um homem que orava a madrugada toda, a noite inteira. Durante o dia, e nós falamos isso daqui na igreja, durante o dia ele passava com as pessoas ensinando e pregando para elas. Durante a noite ele não dormia, ele ficava orando. Irmãos, que coisa extraordinária. Mas sendo ele quem foi, precisava de fazer isso, passar a noite orando. Se nós não lermos a palavra, a sensação que passa é que Jesus não orou. Se você não lê a palavra, a sensação a ideia que a gente pensa que tem é que Jesus não precisou de orar. Aí que você se engana. Se tem uma coisa que ele fez, e fez muito, foi oração. Presta atenção. Não foi aquela oração de momento não. Senhor, obrigado por esse almoço, no nome de Jesus, amém. Aí vai lá e
Pega aquele prato. Na hora de dormir, Senhor, obrigado por esse dia e agora eu vou dormir. Vai dormir. A vida de muitos crentes, no que diz respeito à oração, se resume nisso. É ou não é? Pois a vida de oração de Jesus não foi isso, não. Você quer ver uma outra coisa que os evangelhos revelam sobre vida de oração de Jesus? Os evangelhos revelam que Jesus, nessas noites de orações que ele sempre passava, ele tinha um local específico. É aqui onde ele foi preso. Getsemane. Era o lugar aonde Jesus orava. Se tem uma coisa que nós temos que aprender com Jesus é a oração. Oração. Uma outra verdade que o texto nos ensina sobre essa experiência de aprender com Jesus é súplica. Suplicar diante de Deus. Essa súplica nos remete à ideia que ali naquele momento do Getsemane, quando ele foi preso, ele orou, ele buscou a Deus em momentos curtos, de um espaço de tempo para o outro curto, e 3 vezes ele orou. Aí subentende, não precisa mais, ele é o Filho de Deus, já orou uma vez, chega. Ele volta e fala o seguinte: vou orar de novo. Vai lá e ora de novo. Já orou 2 vezes, chega por hoje, né? Já orou 2 vezes, para que vai orar mais? Passa alguns minutinhos, eu vou orar mais. Vai lá e ora de novo. Olha que coisa extraordinária. Súplica nos remete à ideia de insistir com Deus. E aí o texto fala, súplica e choro. Uma das coisas que nós temos que aprender com Jesus: oração. Ela é tão profunda que ela envolve choro. Por isso que Jesus lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque esses serão consolados. Quando a gente vai lá para os Salmos de Davi, uma coisa que Davi revela, que ele fazia muito, era chorar diante de Deus. Eu aprendo que na vida de oração, uma coisa que vai acontecer é choro. E eu vou levantar algumas questões aqui que justificam esse choro. Vou levantar algumas questões. A nossa incapacidade de sermos quem deveríamos ser. Isso precisa nos afligir. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa nos remeter a choro. De dizer: ó Deus, como eu sou pecador, como eu erro, Senhor. Se tem uma oração que Davi, ele fala do seu choro, é justamente nesse momento, que ele chora diante de Deus, reconhecendo, percebendo a sua vida de falta, de pecado diante de Deus. Isso incomodava de maneira tal que o levava a choros, lágrimas. Uma das coisas que a gente precisa aprender com Jesus é que ele chorava. Quando ele orou por Jerusalém, ao adentrar Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Choro. Por isso que ele fala: bem-aventurados que choram. É o choro de você perceber que está em falta com Deus. É o choro por você perceber a incredulidade das pessoas. E aí a gente chega na conclusão que aí parece que muito mais para rir, às vezes as coisas estão para chorar. Muito mais, às vezes, do rir, está para chorar.
diante das coisas que precisam ser consertadas, que precisam ser endireitadas, que precisam ser resolvidas, o negócio está mais para choro do que para riso. E o texto continua nos revelando que foi ouvido, meu irmão. O versículo 7 termina dizendo o seguinte: foi ouvido por causa da sua reverência. Em outras versões, diga, foi ouvido por causa da sua dedicação. Como assim? Jesus foi ouvido? Foi. Lá no Getsemane, Jesus foi ouvido. E uma das provas que Deus o ouviu é que Deus enviou anjo para confortá-lo. Lá no Getsemane, quando ele estava ali, no momento tenso, suando profundamente, sentindo o peso do pecado sobre a sua vida, sentindo o peso da responsabilidade sobre a sua vida, e ele suplicando a Deus, e ele chorando diante de Deus, Deus ouviu, mas não ouviu para passar o cálice, mas ouviu segundo a vontade de Deus Pai. Ouviu segundo a vontade de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, temos muito o que aprender com isso. Nós já afirmamos na igreja que Deus vai sempre nos ouvir, mas nem sempre vai fazer aquilo que eu gostaria que Ele fizesse, ou aquilo que eu imaginava que Ele fizesse, ou aquilo que eu estou pedindo para Ele fazer. Eu, enquanto servo, Ele vai vir e vai fazer. Ele vai fazer, mas vai fazer segundo a vontade dEle. Aquilo que é preciso fazer. Foi o que aconteceu com Jesus. Deus veio e fez aquilo que era preciso ser feito. Que Ele, Jesus, fosse conduzido à cruz, morto por causa dos nossos pecados e ressuscitado no terceiro dia. Isto era o que era preciso ser feito. Caminhando para o encerramento, o texto diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Já leu isso aí? Versículo 8. Ele aprendeu uma vida de obediência por aquilo que ele sofreu. Não é extraordinário, não é a palavra do Senhor? Uma das riquezas do aprendizado, sabe aonde está? No sofrimento. Saiba disso. Saiba disso. Uma das riquezas do crescimento de caráter, de experiência, de conduta, de vida, está nas nossas lutas, está nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. É ali onde aprendemos mais. É ali onde aprendemos a lidar com as coisas, a chorar aos pés do Senhor, a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, quando ele se percebeu fraco, foi quando ele reconheceu a sua força, que vinha de Deus. E ele declara que a força que vinha de Deus, ela só operava nas suas fraquezas. Necessidade de aprender, necessidade de obedecermos, aprender a experiência da obediência pelo que sofremos. Irmãos, como assim? Jesus aprender. Deus aprender. Aprender aqui, o texto está dizendo o mesmo processo de aprendizado, aprender aquilo que eu não sabia. Não é isso que o texto está dizendo. Aprender aquilo que eu não sabia, mas aprender a experiência da submissão. Aprender, viver a experiência da sujeição. Se tem uma coisa que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida, é obediência. Sermos servos obedientes. Essa palavra hoje está virando algo desafiador. Obediência. Obediência. Essa palavra hoje ela está sendo desafiadora. Ela está se tornando um dogma. Porque quando você fala de obediência, as pessoas estão já debochando de você, falando que você é ultrapassado, que obediência, não existe mais obediência, você é livre para fazer o que você quer e o que você acha. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós crescemos na obediência. Nós aprendemos numa vida de obediência. Aonde não há obediência, obediência é sinônimo de sujeição. Obediência é sinônimo de sujeição. Aonde não há obediência, não há crescimento. Aonde não há obediência, não há desenvolvimento. Versículo 9. Quando terminou a sua obra, olha que coisa extraordinária. Quando terminou a sua obra, se tornou a fonte da salvação. Término de obra aqui é ressurreição. A obra de Cristo foi encerrada quando ele ressuscita. Quer ver uma coisa? O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19, 20 a 21, ele declara para os seus discípulos: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Quando? Quando ele ressuscita. Deus deu a ele toda a honra, toda a glória, porque ele veio e foi obediente ao Pai, porque ele foi submisso ao Pai, porque ele se rendeu ao Pai, porque ele viveu uma vida de aprendizado, de se submeter a princípios, de se submeter à ordem do Pai.
Quando eu e você nos submetemos a princípios, a ordem, aí sim seremos vencedores. E é tão verdade isso aqui no versículo 9, porque o versículo 9 e o versículo 9 vai dizer, o final dele, salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele se tornou a salvação, porque ele foi um obediente a Deus. Ele foi um que viveu o aprendizado. Agora ele se tornou a salvação. Ele vai salvar agora as pessoas. Ele vai salvar quem? Ele vai salvar aquele que obedece. Ele vai salvar aquele que se sujeita a ele, a Cristo. É esses que serão salvos. Os que obedecem a Cristo. Os que se sujeitam a Cristo. Os que vivem para Cristo. E aqui o texto ele é encerrado de uma forma espetacular, versículo 10, que diz: e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 vai falar mais de Melquisedeque, e Melquisedeque é uma personagem que aparece lá na vida de Abraão. Abraão, quando foi guerrear com aqueles reis de Sodoma e Gomorra para soltar o seu sobrinho Ló, quando ele volta, aparece diante dele Melquisedeque. E do nada, Abraão o reconhece como sacerdote. E do nada, Abraão reconhece que ele era rei da paz e justiça. Sacerdote, rei da paz e justiça. E esta pessoa é falada nos Salmos, é falada aqui aos Hebreus, é mencionada como alguém especial que representa o próprio Cristo. E o que destaca aqui é que esta pessoa que aparece para Abraão em Gênesis, que era sumo sacerdote, sendo que a prática de sumo sacerdote ela foi instituída na lei de Moisés. Antes já tinha um sumo sacerdote. Como assim? De onde que veio esse sumo sacerdote? Que ordem? Por isso que fala a ordem Melquisedeque. Qual era a ordem? Qual era a sua descendência? O capítulo 7 de Hebreus fala que ninguém sabia quem foi o pai, quem foi os filhos de Melquisedeque. Ele não tinha, não era conhecido a sua ordem, a sua genealogia. Ele era a sua própria ordem, como sumo sacerdote do Senhor. Que estava acima, preste atenção, ali ele estava acima de Abraão, e como sumo sacerdote, antes da lei, acima de Moisés. Apresentando uma ideia do Cristo que viria, que exerceria o sumo sacerdócio eterno. Por isso que Jesus, o texto fala que ele, quando completa a sua obra, ele faz parte da ordem de Melquisedeque. Quando Melquisedeque foi apresentado, foi uma tipificação do sumo sacerdote que estava por vir. Quando Abraão olhou para Melquisedeque, ele estava vendo Cristo que estava por vir. E o texto aqui agora confirma Cristo na conclusão da obra que Deus tinha para ele. Eu e você temos muito que aprender com Jesus Cristo. Se eu quero aprender princípios de vida, princípios de regra e prática, é para Jesus que eu olho. Ele é que vai me ensinar. A sua vida vai me ensinar. A sua vida vai me ensinar como eu devo orar, como eu devo conhecer a palavra. O que eu preciso como servo de Deus, Jesus vai me ensinar. E ele foi alguém que veio a este mundo, cumpriu a obra que foi determinada para ele, e cumpriu com excelência. Com tal excelência, que foi dado a ele toda a honra, toda a glória dos céus e da terra. E eu e você sejamos servos fiéis e sejamos sempre uma experiência de aprender com os exemplos desse nosso Salvador e a Cristo Jesus. Amém? Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e nós convidamos a todos a participar da ceia do Senhor. Sempre dizendo que para participar da ceia do Senhor tem que ser um servo do Senhor, um crente em Cristo Jesus. Nós orientamos que para participar da ceia do Senhor é necessário ser batizado. É necessário estar em comunhão com a igreja do Senhor. É necessário que se faça uma reflexão antes de participar da ceia. Reflexão da vida. Como que eu estou diante disso? Nós temos ensinado que essa reflexão não é para avaliar se eu estou em condições ou não de participar da ceia do Senhor. Não é essa a avaliação. É para nos parar para pensar e dar uma olhada como anda a minha vida com Deus. A palavra nos ensina que o momento da ceia do Senhor é um momento para nós parar para olhar como anda a nossa vida com Deus. E tem que fazer isso. Os que se recusam a fazer isso, a palavra de Deus diz que vai comer e beber a sua própria condenação. Por isso, coloque-se de pé nesse momento e vamos conversar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem sido para nós. Meu Deus, como é grande a tua misericórdia. Como é grande, Senhor, o teu amor por nós. Oh, meu Deus, como explicar esse amor? Como explicar a tua misericórdia, Deus? Quanto mais te conhecemos, mais aprendemos do teu amor. Quanto mais te conhecemos, mais aprendemos da tua misericórdia, Senhor. Por isso é que nós te louvamos incansavelmente. Por isso que te bendizemos incansavelmente. Senhor, ajuda-nos a cada dia a viver uma vida de compromisso contigo e nos afastarmos de tudo que não te agrada. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de exemplo, de submissão a ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 142. Hino 142.
da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é de vida eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Sangue que Jesus verteu é de vida eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. As condições que nós apresentamos, alguém deixou de ser servido? Faça um sinal, não há? Então vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 143, primeira e última estrofe. Será possível esquecer o teu amor, Senhor, a tua graça em conceder perdão ao pecador? Nós vamos hoje celebrar em santa comunhão o teu sofrer, o teu pedaço e nossa redenção. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Jesus pegou, no momento da celebração da ceia, ele pegou um pedaço de pão e repartiu para os seus discípulos, ou para a sua igreja, e disse, antes ele orou a Deus, entregando aquele alimento ao Senhor, abençoando aquele alimento, para que depois pudesse servi-lo. Depois que ele fez isso, ele disse para os seus discípulos: isto é o meu corpo. Ou seja, eu vou oferecer o meu corpo em favor de vocês, em favor da igreja. Só que isto é o momento em que a igreja precisa receber isso na sua vida. Internalizar isso. Quando você come o pão, você está internalizando de forma afirmativa, dizendo que no sacrifício que Jesus fez cruz por você e, sobretudo, você vive em comunhão com esse sacrifício. Por isso você come esse pão. Comamos o pão nesse momento. A irmã Renata, nesse momento, estará orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. No versículo 27, a seguir, Jesus cálice, e tendo dado o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Grave esta palavra, aliança. Aliança é sinônimo de acordo, de pacto. O acordo que Deus faz com as pessoas, fez com as pessoas. Só que esse acordo, ele precisa de ser construído individualmente com cada um. Eu já construí um acordo com Deus. A minha aliança já foi fechada com Deus. E você, se não fechou a sua aliança com Deus, precisa fazer isso. Por isso que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos reafirmando a nossa aliança com Ele, dizendo que temos nosso sacrifício, e que o seu sacrifício nos alcançou e temos comunhão com isso. Tomamos o cálice. A irmã Ana Paula está nesse momento orando ao Senhor. Vamos estar cantando o hino de número 123. Hino 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz fortaleceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Beijos a sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos beberão de seu Deus sugestão.
algo vai ser leve, algo vai ser leve. Se esse sangue lavar, mais alto que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, e para a vida esse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais leve, algo mais leve. Se esse sangue lavar, mais alto que a neve serei. Poderoso Deus, grandioso Pai, a tua palavra, ó Deus, afirma que na nova aliança, que na morte de Jesus por nós, que no seu sacrifício por nós, que na ressurreição, nós fomos lavados, Senhor. Fomos lavados, fomos remidos, fomos justificados, Senhor. Sem merecermos, sem sermos dignos, mas pelo amor infinito, nos amor primeiro. Não existiu na troca, Senhor, para que nós pudéssemos te aceitar como Salvador. Porque o teu amor é infinito, o teu amor é grande, a tua misericórdia não tem fim, a tua misericórdia nos recebe, nos aceita, miseráveis pecadores. Ó Senhor, te louvamos, te bendizemos por isso, pelo que tu és, pelo que tu representa para cada um de nós, pelo que representa para o igreja. Louvado e bendito seja o teu nome. Pai, obrigado por essa maravilhosa chuva. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Ó Deus, toma este novo ano nas suas mãos. Esteja e continue nos guardando para este novo ano, nos livrando, nos protegendo, nos renovando a cada dia, a cada instante, Senhor, a cada momento, em nome de Jesus. Bondoso Pai, tudo isso nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de todos nós. Amém. Amados, continuemos a orar pela nossa querida Maria Amaral, está no CTI, se recuperando. A sua situação não é Covid, mas é algo ligado à fragilidade da saúde, que possamos continuar orando por ela, pedindo misericórdia de Deus para a sua vida. Nós estamos felizes também, a família, e pelo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos continuar orando pelos enfermos, né? Pela mãe do irmão, a irmã Elza, Deus, a todos os irmãos que carecem das nossas orações, das pessoas que estão pedindo, que possamos estar orando, peço irmãos também que estejam orando pelo Moisés, pela Raquel, pelo Guilherme, pela Elanes, que estão na estrada, vindo de Águas Vermelhas, aqui para Belo Horizonte, vão estar chegando aí nessa madrugada, e aí debaixo dessa chuva, Deus, para estar guardando, peço irmãos que estejam orando para que Deus continue guardando eles aí na viagem. Amanhã estaremos saindo também para o descanso ministerial, peço à igreja para que esteja apoiando aí, o trabalho do irmão Geraldo, né, na liderança da igreja, a irmã Geralda participando das atividades, dos cultos da igreja. Maria Geralda pegou a sua ficha de leitura bíblica, mais alguém gostaria de estar entregando a sua ficha, pode vir aqui na frente e deixar aqui comigo. A irmã Raquel está dizendo a ficha dela de leitura bíblica em casa, está recebendo a ficha, amém, da irmã Eudileia, da irmã Daiane, parabéns, a irmã Cristina também disse que fez a leitura, parabéns aos irmãos, nós temos distribuído essas fichas no início de cada ano, como incentivo aos irmãos estarem lendo a Bíblia, porque temos que ler Bíblia, e no final de ano, no início de cada ano, nós recolhemos, a minha ficha também já está completa, eu falei hoje de manhã que eu estou terminando já o livro de Gênesis, já entrando em Êxodo, não podemos parar de ler a palavra do Senhor, portanto, que esse ano de 2021 você possa estar lendo a palavra de Deus, separando momentos para dedicar a leitura bíblica, a oração, isso se chama comunhão com Deus, não existe comunhão com Deus, se não leio a palavra dele, se eu não busco ele em oração, não existe comunhão, que esse ano seja um ano que eu assuma esse compromisso diante de Deus e pratique isso diante de Deus, amém? Amém. A irmã Quezelo, que a irmã aí participou dos membros que estavam fazendo as leituras bíblicas. Nesse momento são 9h05, o governo está tudo durante o culto da igreja. Já chovendo, o postulão encerra o culto enquanto não dá chuva. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos encerrar o culto essa noite. Não precipitem sair nessa chuva, espera a chuva encerrar. Não fique triste com essa chuva, isso é a bênção pura de Deus. É motivo de louvarmos e dizemos ao Senhor, Deus manda a chuva para todos nós. Deus abençoe a todos, uma oração silenciosa, o culto está encerrado.